conversar com vocês sobre uma passagem que está no segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 4, diz assim: o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado um menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela, e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertence. Repita comigo: devolva tudo. Não, vamos lá, você está numa quinta profética, pelo amor de Deus, devolva tudo. Devolva tudo o que lhe pertence, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Fala com seu irmão que está do seu lado: fique em paz. Fique em paz. Tem uma restituição chegando para a sua vida hoje. Não, vamos lá, tem uma restituição chegando para a sua vida hoje. Fique em paz, porque Deus já ordenou. A restituição está chegando. Era tempos do profeta Eliseu, um agricultor comum. Ele era um homem comum que trabalhava com 12 juntas de bois. Eliseu era um homem que mexia com a terra. Eliseu era um homem que lavrava. Mas ninguém começa trabalhando com 12 juntas de boi. Se você for ver na história como é feito, todo mundo começa trabalhando com uma junta de bois. Mas Eliseu era tão bom que ele duplicou. Eliseu era tão bom naquilo que ele fazia que triplicou, até chegar a 12 juntas de... Então você não precisa pedir para Deus multiplicar os seus negócios. Está dentro de você a capacidade de multiplicar aquilo que você precisa. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Você não precisa para Deus pedir para multiplicar o que você precisa. Deus já colocou a capacidade dentro de você para multiplicar aquilo que você precisa. Deus já liberou aquilo que você precisa. E Eliseu era um homem comum, até um profeta passar por ele. A Bíblia diz que Elias vai até Eliseu, a mandado de Deus. Fala: vai até Eliseu e unja ele profeta no seu lugar. E Eliseu vivendo um dia comum, e o profeta Elias chegou perto dele. Agora você precisa entender uma conotação. Você é um profeta de Deus, diz amém. Vamos lá, você é um profeta de Deus, diz amém. E um profeta chega perto dele e ativa nele aquilo que ele menos imaginava. Eu quero que você levante suas mãos comigo, porque essa noite é uma noite de ativação. Essa noite é uma noite que Deus vai mexer na sua estrutura. E eu estou falando, eu sinto algo diferente de Deus aqui neste lugar. Você é um profeta, e quem está perto de você, algo diferente vai começar a acontecer. Porque quando um profeta chega, a sua estrutura é mexida. Quando um profeta chega, aquilo que você não via capacidade começa a transmitir sobre você. Então a pessoa que está do seu lado nessa noite será cheia do poder de Deus, porque você está aí. Então um profeta chegou perto de Eliseu e a vida dele foi transformada. Agora escuta isso. Eliseu acordou como um agricultor, mas foi dormir como um profeta. Numa manhã normal, Eliseu fala para sua mãe e para o seu pai: estou indo trabalhar. Ele vai trabalhar como agricultor, mas ele volta para poder despedir da sua família como um profeta. Levante suas mãos, que é a primeira palavra que eu vou liberar sobre você agora. Levante suas mãos lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. O que importa não é como você chegou na quinta profética. O que importa é como você vai sair dessa quinta profética. O que importa não é como você chega, é como você vai sair. E essa noite Deus está falando: você sairá daqui transformado, restaurado, com o seu milagre nas suas mãos. É
é como você vai sair que importa. Receba outra palavra. Levante suas mãos. Hoje eu estou muito profético. Levante as suas mãos lá em cima. Fala para a pessoa que está do seu lado: fique em paz. Fique em paz, porque Deus já está cuidando de tudo. Deus já está cuidando de tudo. Fala: fica em paz. É a noite de você descansar no Senhor, porque a sua casa, Deus está cuidando da sua casa. Os seus negócios, Deus está cuidando dos seus negócios. A sua família, Deus está cuidando de tudo. Fica em paz, porque essa noite Deus vai levar você a um nível mais alto de fé, um nível mais alto de comunhão com Ele, e Ele vai derramar sobre você aquilo que você veio buscar. Quem aqui veio buscar algo da parte do Senhor? Aplauda o nome de Jesus aí. Eliseu é esse homem. Eliseu é um homem que recebe o manto profético de Eliseu. É um homem cuja a Bíblia diz que ele recebe uma porção dobrada daquilo que Elias tinha. Mas quando ele começa o seu ministério, Elias dá para ele uma capa. Ele começa a andar com essa capa. Só que chegando perto o término dos dias de Elias na terra, ele fala: Senhor, e agora? Imaginando eu, e agora? Eliseu disse, e Elias disse: Eliseu, se você me ver subindo aos céus, você terá a porção dobrada que você tanto quer. Porque ele fez um pedido: eu quero a porção dobrada do teu espírito. E Elias falou: beleza, se você me ver, você terá. E a Bíblia diz que Eliseu viu Elias subindo aos céus, e a capa de Elias cai, e Eliseu pega a capa. Só que para colocar uma capa nova, ele precisava desfazer da... Vamos lá. Para colocar uma capa nova, ele precisava desfazer da... Fala para o seu irmão: está na hora. Vamos lá, está na hora de você desfazer da capa velha, porque o que Deus vai fazer em você é algo novo. Fala: o que Deus vai fazer em você é algo novo. O que Deus tem para você é algo novo. Esse é o homem, esse é Eliseu. Um homem que uma certa viúva chega para ele e fala assim: o meu marido, o seu servo, ele morreu, só que nos deixou com umas dívidas, e agora os credores estão batendo na porta da minha casa, e eu não tenho com o que pagar. E agora eles vão levar os meus filhos cativos, porque naquela época, se você tinha uma dívida e não tivesse como pagar, os seus filhos eram levados cativo, a sua família era levada cativa. E aí esse homem, Eliseu, que estava passando por lá, ela fala: o meu marido era seu servo. Aí ele falou: beleza, mulher, o que você tem em casa? Ela fala: a única coisa que eu tenho é um pouco de azeite numa botija. Ele fala: beleza, vá até seus vizinhos, recolha muitas vasilhas e não poucas, porque algo poderoso vai acontecer. E aquela mulher, ela recolhe as vasilhas, e Eliseu entra para dentro da casa dela. Ele ora, e a multiplicação começa a acontecer. Agora espera uma coisa, escuta isso, presta atenção. Aquilo que a mulher tinha era um pouquinho de ar. Fala comigo, ela tinha um pouquinho de ar. Está quase pegando o tranco, um pouquinho de ar. Para ela era pouco, mas para quem ele entregou e para quem Elias orou, ele fez multiplicar. Então presta atenção, Deus nunca vai te dar tudo, mas Ele vai te dar o necessário para você poder começar. O que tinha naquele deserto? 5 pães e 2 peixes. Você alimentou uma multidão. Você que é empreendedor, você que abriu um negócio, presta atenção, Deus nunca vai te dar tudo, mas vai te dar o necessário para você poder começar, e através disso você vai viver uma grande abundância. E naquele momento Eliseu faz a oração e o azeite multiplica. Agora algo poderoso acontece aqui, porque o interessante nem é tanto o azeite multiplicar, é o que a mulher estava fazendo, porque ela pregava um frasco vazio e derramava o azeite, e o frasco
enchia. Ela pegava outra vasilha vazia, derramava o azeite, a vasilha. Agora, observa isso. Enquanto a mulher enchia o frasco, Deus derramava azeite. Enquanto a mulher enchia o frasco, Deus derramava azeite. Agora eu quero que você repita comigo. Enquanto a mulher enchia os frascos. Vamos lá. Enquanto a mulher enchia os frascos, Deus derramava azeite. Enquanto a mulher enchia os frascos, Deus derramava azeite. Eu acho que você ainda não entendeu o que eu estou querendo falar com você. Quanto mais você der glória aqui, quanto mais você se entregar aqui, mais a glória de Deus virá sobre a sua vida, mais a glória de Deus virá sobre a sua casa. Quanto mais você derramar na presença do Senhor aqui, mais a glória de Deus vai te encher. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. E o que eu acho incrível é que aquela mulher pegou, até que as botijas acabou, ela pegou tudo, vendeu. E Eliseu disse: agora você viva do resto. E você precisa entender uma coisa muito interessante nessa passagem, a passagem da sunamita. A Bíblia diz que essa mulher, ela olhava o profeta de Deus passar em frente à sua casa. Isso no capítulo 4, se eu não me engano. Ela olhava e observava ele passar, e ela viu que ele era um homem de Deus. Ela viu que ele carregava algo diferente. Ela percebeu que ele era um homem de Deus. E ela teve um pensamento: eu vou construir para ele um quarto. Eu vou fazer para ele um quarto. E a Bíblia diz que ela insistiu com Eliseu para entrar dentro da casa dela. Fala para o irmão do seu lado: você precisa insistir. Você precisa insistir. Porque grandes viradas de chaves só acontecem quando você não desanima, quando você insiste. Você precisa insistir. Você precisa insistir, porque se a mulher do fluxo de sangue não insistisse até tocar na orla de Jesus, ela não tinha sido curada. Se Zaqueu não sobe numa árvore, se ele não insiste em subir numa árvore para poder ver Jesus, Jesus não tinha conversado com ele. Se o cego Bartimeu não grita, não insiste em chamar a presença de Jesus, ele não teria sido curado. Se aquela mulher sinofinésia não tivesse chamado a atenção de Jesus, ele não teria atendido a sua petição. Então, pelo amor de Deus, não pare, insista naquilo que você quer, porque o nosso Deus, Ele está aqui nessa noite para poder ouvir o seu clamor. Você precisa insistir. Não é hora de parar, não é hora de desanimar, não é hora de jogar a toalha. Mas você não sabe o que está acontecendo na minha casa, você não sabe como estão os meus filhos, você não sabe como anda a minha empresa. Ei, irmão, eu tenho uma palavra para você: insista, pelo amor de Deus, persevera, porque agora, daqui a um tempo, a chave vai virar e o seu milagre se tornará realidade diante dos seus olhos. Por que eu preciso insistir e permanecer? Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Insista. E aquela mulher insistiu com o homem de Deus para entrar dentro da casa dela, porque ela tinha feito um quarto. Agora presta atenção, aquela mulher, ela era uma mulher rica. Fala comigo, rica. Não, desse jeito aí. Fala, rica. Fala, rica. Ela constrói para ele um quarto. E ela insiste com ele para ele entrar dentro da casa dela. Isso é algo muito poderoso, porque ela não simplesmente só queria um homem de Deus na casa dela, ela queria unção profética na casa dela. Ela queria unção que causa milagres dentro da casa dela. Ela queria a unção do impossível dentro da casa dela. Ela queria viver não simplesmente um dia na presença de Deus como algo sobrenatural, mas ela queria a presença de Deus todos os dias na casa dela. Irmão, o que significa e o que simboliza isso? Simboliza o quê? Porque tem pessoas que vêm aqui e está conformado com o culto de uma quinta-feira.
Está conformado também com o culto de domingo. Mas aquela mulher queria viver o culto todos os dias dentro da casa dela. Quem aqui nessa noite quer viver um culto todos os dias dentro da sua casa? A mesma atmosfera que está aqui, a mesma atmosfera que está aqui vai estar na sua casa todos os dias. Que atmosfera é essa? Atmosfera de milagres, atmosfera de providências, atmosfera de portas abertas, a atmosfera do sobrenatural. Ela não queria viver apenas um dia, mas todos os dias. E a Bíblia diz que eles vão. Só que Eliseu faz para Geazi uma pergunta interessante. O que nós podemos fazer por essa mulher? O que nós poderemos fazer por ela? Ela tem nos tratado tão bem. Ela tem nos ajudado tanto. Aí Geazi fala, ela não tem filhos. Repita comigo, filhos. Ela não tem filhos. Porque o marido dela já é velho. E há algo muito poderoso nisso. Porque a Bíblia diz que Eliseu falou com ela, beleza, daqui, dessa data até a data do próximo ano, você segurará um filho nos seus braços. Agora você precisa entender um princípio muito interessante. Eu preciso chamar a sua atenção para isso. Aquela mulher não tinha filhos e o marido dela já era avançado de idade. Ela não falou com o profeta, eu não tenho filhos, eu preciso de um filho. Ela não disse. Ela simplesmente percebeu que ele era um homem de Deus e fez um lugar para ele. Fala comigo, a recompensa da honra chega para quem tem coragem de honrar sem querer algo em troca. A recompensa da honra chega para quem tem coragem de honrar sem querer nada em troca. Agora eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes o nosso paizão já aconselhou seu casamento? Quantas vezes o nosso paizão já orou por alguém na sua família enfermo? Quantas vezes o nosso pai já orou para os seus negócios darem certo? E você prospera e você cresce. E chega um momento que você esquece de quem orou por você e não tem um coração grato para poder honrar. Todo mundo quer uma palavra de um profeta. Todo mundo quer uma palavra profética. Mas quando acontece, ninguém chega para contar. Ninguém chega para honrar. Aquela mulher, antes de acontecer o seu milagre, ela honrou o profeta. E agora existem duas coisas poderosas no meio desse texto. Porque a Bíblia diz que o marido dela já era velho. Automaticamente, ela era uma mulher nova. O que simboliza isso? Simboliza duas visões no mesmo lugar. E eu já tenho que acabar, está acabando aqui. Duas visões no mesmo lugar. Escuta isso porque isso é sério. Duas visões diferentes no mesmo ambiente não gera filho. Duas visões no mesmo ambiente, o ventre permanece estéril. Ele não multiplica. Mas quando ela falou, vamos construir uma casa para o profeta, eles entraram na mesma visão e o milagre aconteceu. Agora você precisa entender uma coisa muito interessante. Essa casa tem uma visão que nosso Deus passou para o nosso pai. Essa casa rege uma visão que o nosso Deus passou para o nosso pai. Se você não entender e entrar dentro dessa visão, você permanecerá numa casa onde habita milagres, onde habita palavras proféticas, onde habita prosperidade, e você não vai conseguir crescer e você não vai conseguir multiplicar, porque a sua visão não está a mesma visão do nosso pai. Mas hoje é a noite de Deus alinhar a sua visão. Não fala para a pessoa do seu lado, é a noite
de Deus alinhar a sua visão. E qual que é a visão que nós temos aqui? Sermos a mensagem que conecta pessoas a Deus aonde nós estivermos. Pelo amor de Deus, qual que é a nossa visão? Sermos a mensagem que conecta pessoas a Deus aonde nós estivermos. E com uma visão, nós temos uma missão. Qual que é a missão? Treinar vidas para que elas sejam extraordinários discípulos de Jesus. A visão te dá uma missão. Você precisa entender isso. A visão te dá uma missão. E a missão te dá os seus valores. Qual que é os valores da sua casa? Excelência, transparência, não religiosidade, generosidade, multiplicação. E agora você precisa entender a última. Qual que é a nossa cultura? Está sobre os 5 dons de governo em amor e honra. Fala para a pessoa do seu lado, em amor e honra. Fala, amo o apóstolo, amo o profeta, amo o evangelista, ame o mestre, ama o pastor, porque aquilo que você honra, aquilo que você desfruta, da unção que você honra, é a unção que você desfruta. Agora fala para ele, dá para ele uma chave, você quer prosperar? Fala para ele, você quer prosperar? Fala, você quer crescer? Fala, você quer prosperar? Você quer crescer? Honre as pessoas e viva nessa visão. Agora voltando, em mais 5 minutinhos eu prometo que eu termino. A Bíblia diz que Eliseu perguntou o que ela precisa, o que nós podemos fazer para ela. Aí Geazi fala, ela não tem filhos. Automaticamente Geazi estava falando, ela não tem filhos, e o dinheiro que ela tem não consegue dar para ela filhos. Aonde ela mora, a situação que ela vive, não consegue solucionar o problema dela. Os amigos dela não conseguem solucionar o problema dela. Os familiares não conseguem solucionar o problema dela. O rei dessa época não consegue solucionar o problema dela. O que o profeta estava falando, o que os reis não conseguem, o que os familiares não conseguem, o que os amigos não conseguem, e o que o dinheiro não compra, é o que vai acontecer com ela. Marca essa data. Dessa data até o próximo ano, você segurará nos braços um filho. E o mais interessante é que agora é para você, pelo amor de Deus, levantar a sua mão e pegar essa palavra. Aquilo que a mulher menos imaginava que ia acontecer com ela, já tinha hora e data marcada. Aquilo que ela menos imaginava, já tinha hora e data marcada. Agora eu quero que você levante as suas mãos lá em cima. Lá em cima, lá em cima. O seu milagre já tem dia, hora e data marcada. O seu milagre já tem dia, hora e data marcada. O Senhor está falando para você nessa noite. O seu milagre já tem dia, hora e data marcada. O que ninguém pode fazer por você já tem dia, hora e data marcada. O que o seu dinheiro não pode fazer já tem dia, hora e data marcada. O que a sua família não pode fazer já tem dia, hora e data marcada. Pelo amor de Deus, receba o seu milagre. Quando aquela mulher alinhou a sua visão, Deus entrou com a fertilidade dentro da casa dela. Quando ela alinhou a sua visão e deu a voz ao Espírito Santo, aquele homem de Deus, aquilo que era impossível para ela se tornou realidade. O que você quer dizer com isso? Se você ouvir a voz do Espírito Santo falando com você nessa noite, ceda espaço para Ele, porque aquilo que é impossível para você se tornará realidade diante dos seus olhos. O milagre que você precisa se tornará realidade diante dos seus olhos. A salvação de algum ente querido seu se tornará realidade diante dos seus olhos. Os seus negócios se tornarão realidade diante dos seus olhos. Foi o que aconteceu. Só que a Bíblia diz que o menino cresceu, mas passou um tempo, o menino morreu. Fala comigo, morreu. Fala comigo, morreu. E aquela mulher
sai do seu país e vai até onde Eliseu estava. E fala: por que você mentiu para sua serva? Ela sai de onde ela estava e vai até o profeta. Fala: por que você mentiu para sua serva? Mas por que o menino morreu? Conheço pessoas assim, que quando recebem uma palavra profética e não acontece do jeito que ela imaginou, ela acha que o profeta errou. Ela acha que o pastor errou. Ela acha que um homem errou. Conheço pessoas assim, que culpa a pessoa que lançou a palavra. Eliseu, beleza, eu vou lá. E o homem de Deus vai aonde ele lançou a profecia. A Bíblia diz que ele deita sobre o menino, e o menino ressuscita. O menino ressuscita. Fala com a pessoa que está do seu lado: fique em paz, porque aquele que te deu a palavra, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A palavra que ele te deu está de pé, e hoje, nessa noite, Deus está ressuscitando a sua profecia. Deus está ressuscitando a sua profecia. Fique de pé no seu lugar. E o menino ressuscita. E a Bíblia diz que Eliseu falou: sai dessa terra, porque vai haver 7 anos de fome. E ela sai com seu filho e com seu esposo. Só que passados 7 anos, ela retorna em obediência à palavra do profeta, porque a fome tinha cessado. Escuta isso. Tem vezes que Deus vai falar: sai, e você precisa sair. Mas tem vezes que Deus vai falar: retorna, você precisa retornar. Para isso, você tem que ter o ouvido sensível ao Espírito Santo de Deus. E aquela mulher retorna. Mas o mais interessante é que quando ela chega e vai falar com o rei para poder revogar as terras dela, os bens dela, já tinha alguém lá conversando sobre ela. Você precisa anotar isso aqui na tábua do seu coração. Você precisa anotar isso. Deus sempre marca um tempo para o retorno. Ela retorna. E a fé ativa daquela mulher faz ela ir ao rei, paizão, e revogar as terras dela. Só que antes dela chegar lá, a Bíblia diz que o rei fala com Geazi: Geazi, me conta os grandes feitos que o profeta Eliseu fez. E ele começa a contar. Tinha um menino, uma mulher que não poderia gerar filhos, e Eliseu fala para ela gera filhos. Só que acontece que o menino nasce, e passa um tempo, esse menino morre. E Eliseu vai lá e ressuscita. Irmão, quando Geazi está acabando de contar a história, quem coloca o pé na sala do rei? A mulher. Ele fala: rei, essa é a mulher de quem eu te falei sobre. E ela chega para poder pedir o rei as terras dela. Agora você precisa entender algo muito interessante, o que Deus está fazendo. Eu quero profetizar que antes de você assumir um lugar de governo que você quer, tem pessoas como uma voz profética que já vai falar sobre você lá. Você só vai chegar e tomar posse, porque pessoas vão falar de você lá. O que você quer dizer com isso? Sabe aquele cargo na empresa que você tanto quer? Pessoas já vão falar de você lá. Sabe o negócio que você quer fechar? Pessoas vão falar de você lá. Sabe aquilo que você tanto sonha e precisa de pessoas? Deus vai colocar pessoas que vai soprar o seu nome, e você vai só colocar o pé. Como a palavra profética já está lá, vai acontecer que você vai de encontro com sua palavra profética, e aquilo que Deus disse vai acontecer diante dos seus olhos. Mas mais interessante dessa história, eu finalizo agora, é que a mulher fala: rei, você pode restituir os meus bens?
Ele fala: pois se não, eu só não vou restituir os seus bens, como o período de 7 anos que você não esteve aqui, que você não plantou, que você não colheu, eu vou dar eles para você também. Não, você não entendeu, e eu quero repetir. Eu só não vou restituir as suas terras, mas o tempo que você teve fora, que você não plantou, que você também não colheu, eu vou restituir eles a você. O que Deus está falando para você nessa noite, aquilo que o diabo levou, aquilo que tomaram que era de você, Deus só não vai restituir, mas Ele vai te dar 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. É aquilo que você não conseguiu alcançar no ano de 2024, Deus vai fazer nesse ano 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais.